Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente sobre as origens da Segunda Guerra Mundial, ok? Antes disso, porém, vamos rever aquela visão de que as duas guerras mundiais do século XX, a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18 e a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, a visão de que essas duas guerras não foram dois conflitos separados, e sim duas fases de um único conflito, de uma mesma guerra. De acordo com essa visão, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram fases de uma guerra maior, chamada por muitos historiadores de Guerra dos 31 Anos, ou Nova Guerra dos 30 Anos, que começou em 1914 e terminou em 1945. Durou então 31 anos, ou aproximadamente 30 anos. Nova Guerra dos 30 Anos, porque no século XVII, em 1618, portanto quase que exatamente 300 anos antes, estourou a Guerra dos 30 Anos original, envolvendo praticamente todos os países da Europa, e tendo como foco principal a Alemanha. Agora, essa nova Guerra dos 30 Anos, do ponto de vista europeu, vai ter a Alemanha também como personagem central. Entre 1914 e 45, de acordo com essa visão, a Alemanha tentou impor sua hegemonia na Europa. Tentou fazer isso de forma violenta, pela força, por meio da guerra, em duas ocasiões. Entre 1914 e 18, na Primeira Guerra Mundial, a primeira fase, portanto, e numa segunda ocasião, numa segunda fase, entre 1939 e 45, a Segunda Guerra Mundial. Ok? Na primeira fase, quando a Alemanha tenta impor sua hegemonia na Europa pela primeira vez, a Alemanha era o Império Alemão, ou o Segundo Reich, a monarquia do Kaiser, do Imperador Guilherme II. Nós vimos isso. Nós vimos que na Primeira Guerra Mundial, os principais aliados da Alemanha compunham com ela as potências centrais, a Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano. Eram os principais aliados da Alemanha. A Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano compunham as potências centrais. E os principais adversários da Alemanha na Primeira Guerra Mundial compunham a Entente, ou simplesmente aliados. Grã-Bretanha, França, Rússia, Estados Unidos, além da Itália e do Japão, que na Primeira Guerra Mundial lutaram contra a Alemanha. Então foram os principais membros da Entente. Outros países lutaram também do lado da Entente, né? Mas os principais foram esses, as principais potências, ou grandes potências. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, a monarquia foi derrubada naquela Revolução Alemã, a Alemanha virou uma república, inicialmente uma república democrática, como a gente viu, a República de Weimar, aí os nazistas assumiram o poder em 1933, como nós vimos também, e instalaram a ditadura nazista. Estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939. A Alemanha, então, nesse caso, era a República Nazista, ou Terceiro Reich, a ditadura do Führer Adolf Hitler. Os principais aliados da Alemanha compunham o eixo Itália e Japão. Reparem que na Primeira Guerra Mundial, Itália e Japão lutaram contra a Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, Itália e Japão lutaram ao lado da Alemanha. Alemanha, Itália e Japão compunham o eixo. Os principais adversários da Alemanha, basicamente, os mesmos países, entre as grandes potências. Grã-Bretanha, França, Rússia, agora era a União Soviética, né, e os Estados Unidos. Por isso que muitos historiadores consideram que, na verdade, foi o mesmo conflito. A Alemanha tentando impor a sua hegemonia, conseguindo aliados nas duas ocasiões, mas enfrentando basicamente o mesmo bloco, né, de adversários. Grã-Bretanha, França, Rússia, né, a União Soviética e os Estados Unidos. No caso da Ásia, na Segunda Guerra Mundial, o palco asiático, né, foi muito mais importante na Segunda Guerra Mundial do que na Primeira, como a gente vai ver. Merece destaque a China lutando contra o Japão, né? Portanto, a China lutando do lado dos aliados. Ok? Então, esse conceito de Guerra dos 31 Anos ou Nova Guerra dos 30 Anos é um conceito que muitos historiadores utilizam nessa visão, né, dos dois conflitos em conjunto. E nós estamos retomando aqui para servir de introdução ao assunto Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, agora, no próximo vídeo, vamos falar das origens da Segunda Guerra Mundial.
Até lá, pessoal!